Isso aí. Muito bem, Eduardo. Dando continuidade ao tema, né, dessa série Messias, nós vamos ver mais alguns dos textos mal utilizados. Se nós encontrássemos um cético e esse cético viesse utilizando as escrituras, com certeza eles iriam utilizar versos tidos como discrepantes entre si para tentar. Mais uma vez, ele esteve sumido. Essa pessoa esteve sumida aqui dos nossos últimos encontros, né? Mas nós vamos falar nele mais uma vez, o neófito, para enganar o neófito. Nós não podemos nos esquecer do neófito nessa série aqui. Então, esses textos, como nós temos visto esses últimos dias, eles são usados para enganar, basicamente, o neófito. Por isso que o neófito precisa ter o máximo de cuidado, como aconselha Paulo, para não incorrer na condenação do diabo. Nós já vimos vários desses textos que são utilizados, né, de uma forma discrepante, dissimulada, e nós vamos falar nele e vamos continuar. Por exemplo, nós vamos hoje ver o texto de Marcos 11:13. Então imagine que eu seja um cético e eu chegasse aqui e eu poderia dizer então essas palavras, né? Seria assim, mais ou menos. Jesus era capaz de amaldiçoar uma figueira. Bem, simplesmente porque a pobre árvore, a figueira, estava sem frutos. E o próprio texto de Marcos 11:13 diz que não era tempo de figos. Que maldade é essa de Jesus? Né? Que maldade antiecológica até. Olha só que coisa, antiecológica. Bem, eu poderia dizer, né, que Deus me livre, mas um cético poderia dizer isso. Eu não vou nem colocar meu nome no meio. O cético poderia dizer isso. Ele poderia dizer que isso aqui seria uma violação da Torá. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 20:19 tem alguma coisa parecida com isso. E eu vou fazer até questão de ler o texto de Deuteronômio 20:19. Deuteronômio capítulo 20, verso 19 diz assim: quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomares, não destruirás o seu arvoredo, a sua árvore, metendo nele o machado. Por quê? Porque dele não comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que seja sitiada por ti. Olha só que texto interessantíssimo aqui, Deuteronômio capítulo 20, versículo 19. Você não vai destruir uma árvore simplesmente porque você está cercando uma cidade. Então, nas alegações, os céticos podem usar esse texto de Deuteronômio 20:19, né, para tentar confundir a mente dos neófitos ou do incauto. Então, será que os cristãos vão dizer que isso, né, isso é simbólico, é a rejeição de Israel? Ou Pedro está com a razão, né, porque Pedro diz que as raízes da figueira secaram, né, lá no Evangelho de Marcos 11, 20 e 21. Então, se essas raízes que secaram lá, elas representam o judaísmo, como querem, né, alguns teólogos, o cristianismo, quando interpreta esse texto, e como é que pode ser se o cristianismo tem origem nessas raízes? Então, tem uma grande contradição aqui, não pode ser. Bem, o cético ele iria alegar basicamente essas palavras aqui, falar esse tipo de argumento para tentar convencer usando esse texto aqui. Né? Então, o que aconteceu realmente aqui? Bem, Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto em tempo que não era para dar. Vamos lá. Isso aqui está no texto de Marcos 11, 13 a 14. Né? Lá na Bíblia de Jerusalém diz assim, quando ele viu à distância uma figueira coberta de folhagem, ele foi ver se acharia algum fruto. A questão não está apenas no tempo, se era tempo ou não de fruto. A figueira, ela estava ali coberta de folhagem, e ele foi ver se acharia algum fruto, mas não encontrou nada senão folhas. E o texto diz que não era tempo de figos. Então ele, dirigindo-se à árvore, diz: ninguém jamais coma fruto de ti. Os discípulos que estavam ali com o Senhor Jesus, eles queriam também saciar a fome, eles estavam impressionados. Você vê que Pedro estava sem palavras, e você vê no relato de Marcos cita que não era tempo de figos, e os discípulos parece que imediatamente ali não entenderam nada. Então vem a pergunta: por que então que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira? Olha só que coisa, né? Por que ele amaldiçoaria então a figueira? Tudo vai ficar mais fácil se você interpretar a figueira em si mesma como
um sistema, um símbolo do sistema da própria nação de Israel, ou do templo de Jerusalém. Não respondia mais. O sistema sacrificial corrompido que estava ali colocado, que havia sido ali maculado, ele não correspondia mais às propostas divinas como estão lá nas Escrituras, como a gente conhece. Porque o que havia apenas era um culto aos ritos, um culto aos ritos, aos sacrifícios, às prescrições, as festas anuais, a separar impuro de puro. E na maldição aqui do Senhor Jesus, ele faz a figueira secar, ele está ali usando de uma mensagem simbólica, profetizando que Jerusalém, ela recolheria em si mesma esse castigo por ser apenas uma árvore cheia de folhas, que não tinha fruto. Ele estava ali representando o dono ali da vinha, né? Marcos compara esse sistema do templo com essa figueira exuberante. Ela tem uma folhagem verde exuberante, mas que não produzia mais frutos, era uma figueira estéril. Então, o judaísmo já, na época do Senhor Jesus, o que ele tinha basicamente em si é a questão de folhagem. Você tem o templo aqui esplendoroso, com os cultos, com as práticas religiosas, uma perfeição milimetricamente calculada de toque. O próprio Paulo fala disso: não toque nisso, não toque naquilo outro, faça isso, faça aquilo, desejando a chegada de um Messias hipotético, de um Messias que não correspondia também com as Escrituras, e isso poderia passar para a mensagem apenas superficial de que havia frutos para serem colhidos, só que esses frutos não existiam. Os frutos, no caso, seriam o amor de Deus, os frutos seriam a obediência, os frutos seriam a correspondência com a sua vontade, tanto que isso fica tão claro que diz lá em João que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pelo contrário, o que Jesus encontra é uma oposição maligna da parte dos chefes, dos escribas, dos fariseus, negando toda a doutrina da palavra para colocar no lugar dela uma doutrina, vamos dizer assim, mística, que tinha toda a influência babilônica já. Então, a maldição da figueira feita pelo Senhor Jesus nos mostra um plano de ação divino. Um plano de ação divino. Deus não suporta esta situação. Deus não suporta esse tipo de situação. Mesmo qualquer povo tendo qualquer traço de eleição, ele vai ferir esse povo. Esse povo será ferido se não corresponder aos grandes privilégios que lhe foram otorgados, com uma punição severa. Então, o seu povo não correspondia. Aquele que era tido como seu povo, de grandes privilégios, temos a lei, temos os profetas, temos isso, temos aquilo, temos um templo e tal, mas se aquilo se tornou um objetivo em si, ele não corresponde mais aos desígnios. Então, esse povo está estéril, é uma figueira estéril. Então, o nosso Senhor, na verdade, o Senhor, ele não fez mal à figueira. Isso precisa ficar bem claro aqui. Ele é o Senhor de tudo. E a figueira ela secou imediatamente. Isso aqui fica claro. Eles saem, eles voltam, a figueira secou. Ele deu vida, ele que dá vida, né? As plantas, os animais, os homens. Ele é o dono da vida. Nós não podemos cobrar nada ao Senhor. A minha vida, a minha, não. Realmente, quando eu oro, eu digo, Senhor, eu tenho até cuidado de dizer minha vida, porque a vida não é minha. Então, tudo quanto existe, existe para servir. Existe para servir. As árvores, elas servem, né? Existe o alimento, quando você come, você vê o alimento em si. Ninguém pensa que está fazendo mal a um pé de alface. Olha como é simples isso. Ninguém pensa que está fazendo mal a um pé de alface, pelo simples fato de você arrancar o pé de alface do chão. Não é verdade? Você não pensa vai ser comido. Você tem um relato de Jonas 4, Jonas capítulo 4, não é isso? 4, 5, a 7, por exemplo, que mostra que Deus fez crescer uma árvore ali. E não era nem uma árvore, devia ser uma coisinha pequenininha ali, que tinha uma folhagemzinha, e fez uma mini sombra em Jonas. E no dia seguinte ele fez com que a árvore secasse.
Deus agiu mal? É claro que Deus não agiu mal. Ele que fez a árvore com o seu propósito. No momento que o propósito é atingido e não é necessário mais aquele propósito, o Senhor simplesmente, ele é o dono da vida, ele diz, olha, não é necessário mais esse propósito. Então, Deus faz tudo isso para ensinar a Jonas, que assim como ele, Jonas, se compadeceu da árvore, Deus também tem o direito de se compadecer de uma nação, Nínive. E aqui vai lembrar mais uma vez o caso de Joaquim, que nós vimos esses dias atrás também. Em Nínive tinha mais de 120 mil pessoas, e o Senhor diz, eles não sabem a diferença da mão direita para a mão esquerda. Quantas vezes nós temos encontrado com pessoas que não sabem a diferença da mão direita para a mão esquerda? Eles podem ser os maiores sábios do nosso tempo, mas eles não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, eles não sabem distinguir o certo do errado. E quando houver oportunidade de salvação para essas pessoas, o Senhor não vai hesitar em oferecer a salvação. Mas a figueira em si, ela já existe, ela foi determinada em si pela sua própria natureza, pela sua própria substância, para que ela produza figos. E aí nós precisamos lembrar das palavras do Senhor, quando ele diz assim, não se colhem cardos, né? Não tem como você pegar ali de uma árvore frutífera e esperar que dela saia um espinho, nem também uma espinheira saia figos da espinheira, porque é contra o propósito original. A figueira que Cristo fez secar, ela foi usada como lição. Essa figueira, ela foi usada para um bem elevado, esse bem mais elevado, do que dar figos. Então, a própria gênese da figueira em si, que é dar figos, essa figueira específica aqui, ela foi determinada pelo próprio Senhor para que ela desse uma nova lição. Não apenas a lição de, em si mesma, dar o figo, como qualquer outra figueira daria. Cristo utiliza essa figueira para mostrar, dar uma lição, como ele poderia, se quisesse, ter silenciado, exterminado os altivos fariseus e saduceus que falavam o tempo todo contra ele. Você já parou para pensar? Eu acredito que a maior das tentações que vinham a Cristo, ao Senhor, ao Messias, enquanto na carne humana, era isso, você ter todo o poder na sua mão, no estalar de dedos, num pensamento sequer, e isso muito mais se potencializa nos momentos finais ali da cruz, para você simplesmente dizer, olha, acabou aqui, e cortar o fôlego de todos ali que tivesse ao seu redor. Ele tem toda essa autoridade, tinha e tem toda essa autoridade. Então ele estava mostrando, olha, eu tenho o controle de tudo. Israel é uma nação, mas não tem frutos de arrependimento. E se não tem frutos de arrependimento, não pode permanecer no caráter de figueira. Mas é preciso que haja uma mudança nesse status. Vai ser uma figueira que secou. Era uma figueira, mas agora é uma figueira que secou. Não pode mais enganar ninguém. Não pode mais enganar. Então Jesus tinha amaldiçoado uma figueira, não era violação, coisa nenhuma, lá de Deuteronômio 20, 19, nós acabamos de ler. Mas os céticos vão querer usar essas coisas, né, sem pé nem cabeça. Isso é só o começo, tem muito mais coisas aqui sem pé nem cabeça. Nós vamos ver mais à frente. Então eles estão, até hoje, eles vão usar essas coisas aqui, dando a entender que tem dificuldade, né? Mas o neófito vai, tem gente que acredita nisso. Sitiar uma cidade, não tem nada a ver com Deuteronômio 20, 19. Aqui ele está dizendo, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, os israelitas, se vocês lutassem contra a cidade por um longo de tempo, não iam destruir aquela árvore ali a machado, fazer um desmatamento, né? Não tem necessidade disso. Ali sim existe aquela progênese da criação. A criação, o Senhor não tem prazer que a sua criação seja destruída. É totalmente diferente aqui do sentido da maldição da figueira. Então, lá em Romanos também, Romanos capítulo 11, versos 16 a 18, nós temos uma parábola de Paulo. E não podemos interpretar lá sem entender o contexto. Não devemos excluir o contexto que está lá na parábola de Paulo lá. Porque o que é que acontece aqui? Nós temos os assuntos que são tratados aqui por Paulo, que eles se iniciam no capítulo 9, né? Só você voltar aí na sua Bíblia, vai ver no capítulo 9, passa pelo 10 e chega então no capítulo 11. Então, eu não posso compreender
corretamente se você isolar o capítulo 11. Tem pessoas que isolam um verso, imagina um capítulo, é fácil demais isolar um capítulo. Tem pessoas que isolam um verso, tem pessoas que isolam a parte final de um verso, tem pessoas que se apegam em uma palavra traduzida que está dentro ali de um contexto, de um verso, aliás. Romanos 9, Paulo inicia falando da eleição de Israel e da sua rejeição ao Messias. Então, de maneira que Deus tem que se voltar para os gentios. Chega no capítulo 10 agora, Paulo vai falar sobre essas consequências disso aqui. Ele vai falar disso aqui, né, da sequência. Ele vai explicar esse assunto. E no capítulo 11, Paulo então vai contar essa parábola, que é a parábola da figueira. Ele vai mostrar o quê? Que os gentios não devem se vangloriar e se achar melhor, não é isso? Se achar melhor do que os judeus, os israelitas. Porque, do mesmo modo que Deus cortou Israel dessa exclusividade de salvação, e não apenas de exclusividade de salvação, porque se eu corto alguém da exclusividade de alguma coisa, eu não quero dizer que ela perdeu o acesso àquela coisa. Não. O Senhor está dizendo o seguinte: ele corta essa oportunidade de salvação se não é da forma dele, através do Messias. É aqui a figueira. Ele também pode cortar os gentios, se os gentios não mantiverem firmes na fé. Então, em Romanos 11, 16, não é isso? Romanos 11, 16 ao 24. Começa assim, né? Paulo diz aqui: se é santa essa parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, todo o restante da massa também o é. E ele começa a falar disso, né? Teme, não se orgulhe, teme, lá no finalzinho do verso 24. Então ele diz: considere a bondade e a severidade de Deus. Ele fala aqui sobre dois pontos extremos, a bondade de um lado e a severidade de Deus. A própria severidade de Deus é uma demonstração da sua bondade. Severidade com aqueles que caíram. Mas antes de ser demonstrada essa severidade com aqueles que caíram, foi demonstrada uma tremenda de uma bondade. Apenas por haver sido rejeitada esta bondade é que há uma consequência para a severidade. E Paulo diz: observe isso aqui e veja, severidade com aqueles que caíram, mas bondade para você, desde que você permaneça nessa bondade. Se você não permanecer nessa bondade, você também será cortado. Agora, é aqui o ponto onde muita gente, até mesmo os céticos, nós estamos falando dos céticos, né? Vocês já sabem quem é. Eles se enganam. Eles pensam que não há severidade, que há simplesmente, né? Deus, ele faz um pacto e ele fica preso ao pacto, independentemente se a outra parte cumpre as responsabilidades dela. Então Deus vai e faz um pacto, a pessoa lá não cumpre o pacto, despreza, mas quer levar o nome de que está cumprindo o pacto. Você vê que Deus faz isso aqui com a nação de Israel. Na sequência, Deus levanta a igreja primitiva. Eles não correspondem, levanta a igreja primitiva. Não tem como permanecer. Eles iam fazer o quê? Ali. Durante um tempo ainda tentaram, não deu certo, foram perseguidos, não deu. Permanece ali a igreja primitiva. A igreja primitiva vai, chega num ponto que ela também apostata, ela não corresponde, ela cai. Então vem o quê? Severidade. Severidade porque caiu. E sempre você vai ver Deus tirando o remanescente do meio daquela confusão. Deus está tirando o remanescente. Nem sempre o remanescente saiu com tudo que podia sair. Deus, ele não está fazendo essa mescla, ele está tirando algo puro de dentro de uma mescla que se corrompeu. Então ele vai e tira um remanescente, aquele remanescente vai lá, apostata, ele vai e tira de novo. Então sempre um remanescente está saindo de dentro de um antigo remanescente. Olha que coisa interessante, o remanescente sempre vai estar saindo de dentro de onde era um remanescente no passado. Tanto que você vê que Paulo diz assim: eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu era fariseu, era isso, era aquilo. Ele fazia questão de dizer: Paulo, eu vim do judaísmo. Então, outros, né, que depois da igreja primitiva se corromper, eles diziam: não, mas eu vim daquela igreja lá que se corrompeu, só que nós não somos mais lá, não tem como ficar lá. Então, era outro remanescente. Então, nós não devemos, no caso, ver nisso algo estranho, em Deus tirar um remanescente de dentro de outro ex-remanescente, que por algum motivo, e nós sabemos qual é o motivo, a apostasia, se corrompeu. Então, o que acontece? Por que isso é feito?
Por que Deus não vai tirar um remanescente de dentro de uma apostasia total? Porque não tem como. Cada remanescente que ele é tirado, ele vai sendo passado por um processo de purificação. Aquilo que é importante, né, daquele ex-remanescente que morreu, ele vem trazendo aquela carga lá. E aí Deus vai trabalhar muitas vezes em fazer uma purificação, podar aquelas coisas ali, né, acrescentar outras que perderam, que ficaram lá e ajustar. Então você vai ver isso, né? Você vai ver isso acontecer lá do judaísmo para a igreja primitiva. Depois da igreja lá que se corrompeu com Roma, aí você vai para a reforma. E mesmo o remanescente da reforma, quando ele saiu lá de Roma, ele não veio puro, aquele remanescente puro, mas era o que tinha. Era o remanescente que podia sair. E ele precisa romper. Esse é o ponto aqui principal. O remanescente, o novo remanescente, ele vai precisar romper com o ex-remanescente. Só que o ex-remanescente não aceita e ele persegue o novo remanescente. Olha só, isso é um dado que você vai ver se verificar em todas as vezes que acontece isso. O ex-remanescente ataca o novo remanescente, o ex-remanescente é maior, o ex-remanescente é mais poderoso, o ex-remanescente tem todos uns apetrechos ao seu redor, o ex-remanescente tem muita influência, muita gente está ali, e o ex-remanescente é visto ainda como remanescente, só que não é mais. E o pequeno remanescente está saindo dali com as ideias que o ex-remanescente não aceita. E é justamente através desse processo que começa a criar, existe esse ponto de tensão entre um ex-remanescente apostatado e um remanescente novo. E isso aconteceu com o judaísmo, com Paulo, isso acontece lá com a igreja primitiva, quando a igreja primitiva é perseguida, depois forma a grande igreja romana, ela cai também, vem depois aquilo ali, os grupos pequenos remanescentes, depois vem a reforma, mas em todo momento o remanescente não está ainda completo. Ele não está completo. Sei que a gente está entrando aqui em outro assunto, mas é interessante esse assunto, falar sobre isso. O remanescente não está completo. Até que Deus vai levantando, né, os remanescentes, né, ele vai trazendo, né, grupos agora nos últimos dias, mas então precisa chegar o tempo da restauração de todas as coisas, como está lá na palavra, como está em Atos. Quando chega então o tempo da restauração de todas as coisas, Deus mais uma vez vai ter de pegar um grupo que saia de um ex-remanescente também, na maioria, em grande parte. Por quê? Porque existem coisas que estão lá no ex-remanescente que ainda vão servir. E ele também vai ter de restaurar outras coisas para esse novo grupo de remanescentes, de verdades que ficaram escondidas ali, mortas, durante séculos, quem sabe milênios até. Então é a causa de uma estranheza. E Paulo está falando disso. É um assunto interessante, dá vontade de falar mais até, mas a gente já está finalizando aqui. E Paulo diz, considere a bondade e a misericórdia de Deus se você permanecer bondade. Se você não permanecer, também será cortado. Pronto, esse aqui é o ponto. Se você não permanecer, você será cortado. Então, Paulo primeiro dá o exemplo próprio aqui do judaísmo. Não permaneceu, cortado. Levanta lá a igreja primitiva. Não permaneceu, cortado. Tira o remanescente. Aí vem lá aquela igreja, que é a igreja romana, já nasceu morta, vamos dizer assim ali, mas não permaneceu, cortada. Grupos remanescentes, misturou depois aquela coisa toda, depois vem a reforma. Não permaneceu, cortado também. E assim vai. Veja que Paulo estabeleceu isso aqui. Não ele estabeleceu, mas ele deixou claro. Se existe a incredulidade, se não há correspondência, é cortado. É cortado. Então Paulo está falando disso aqui. Ele estava falando que Deus cortou esses ramos naturais, que eram esses tidos como os descendentes de sangue de Abraão, da salvação, porque que havia sido apresentada por Deus, não era interessante mais para eles, por causa da falta de fé deles no Messias. E no lugar deles, Deus enxerta os gentios. Então, o que é que fica claro aqui? Se Deus corta ramos naturais, os ramos naturais não são a própria figueira. E aí vem outra confusão. Não, a figueira é o Israel, nação lá. A figueira não, porque Paulo diz aqui, Deus cortou os ramos e ele enxerta agora os gentios. Então, Paulo está falando aqui de um Israel espiritual. De um Israel espiritual. Que ninguém tem o direito de dizer, eu sou esse Israel espiritual. Você pode ser enxertado nele,
ou você pode ser cortado dele, desse Israel espiritual, desde que haja fé ou não haja fé. Isso vai ficando claro aqui. Isso depende da permanência na fé. Se perde a fé, você é cortado. E o próprio Senhor Jesus diz isso lá em João: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, os ramos naturais, ele só é enxertado se ele crer. Existe mais isso de salvar ninguém a pulso. Você salva porque eu sou descendência. João Batista já dizia: Deus pode suscitar filhos a Abraão da pedra aqui. Deus não está interessado nisso mais. Então, é um assunto bem interessante, esse aqui, nessa primeira alegação, né, que é feita: a figueira foi amaldiçoada, né? Não tem lógica. O outro ponto, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, porque não vai dar tempo mais, é aquele texto lá, né, de Lucas 14, 26. Lá em Lucas 14, 26, eles vão dizer assim: Jesus tem compromisso com a família? Não, não tem não. Porque lá em Lucas 14, 26, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a própria vida, não pode ser meus discípulos. Olha só. Isso é diferente de Elias, porque quando Elias foi chamar o Eliseu, ele disse: não, vai se despedir lá do teu pai, da tua mãe. Ele permitiu, mas Jesus nem isso deixou. Teve um rapaz que queria seguir ele, está lá em Mateus 8, disse: Senhor, deixa eu te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar lá o meu pai. E Jesus disse: não, de jeito nenhum, deixa o morto sepultar o teu morto, mas vem e me segue, né? E outras coisas mais, né, sem noção, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e nos dê cada vez mais entendimento, sabedoria na sua palavra, para que nós possamos estar firmes nela até o fim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.